Então vamos ao que iniciou toda essa nossa conversa aqui hoje. Pois bem, por esses dias eu tenho perdido um número absurdo de seguidores, mas tenho ganhado também um número muito grande, que está repondo todo mundo que está saindo. Então, como tem muita gente nova aqui que não conhece a minha história, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. No final do ano de 2020, eu descobri que eu estava grávida do meu 4º bebê. E como eu já tinha 38 anos de idade, eu estava numa classe considerada de gravidez de risco. Como já era o meu 4º bebê e eu não queria por nada colocar a vida do meu bebê mais em risco do que já estava por causa da minha idade, e aí adicionando o estresse do trabalho em cima disso, eu desisti da polícia. Muito bem, eu comecei com um sangramento, mas não foi algo contínuo, foi tipo coisa muito pouca, nada que fosse alarmante para mim, mas foi o suficiente para eu já marcar uma consulta e ir no médico para fazer a ultrassom para saber se estava tudo certo com o meu bebê. Isso quando eu estava com 13 semanas de gravidez. Quando eu cheguei lá no médico, eu fui notificada de que meu bebê estava morto na minha barriga. Aí foram dadas para mim 3 opções. Uma de eu ir para o hospital e eles fazerem uma lavagem do meu útero, onde eles iriam sugar o meu bebê de dentro do meu útero. A segunda opção seria eu deixar o meu corpo fazer o que tivesse que fazer, enfim, deixar a natureza fazer por si própria, ou eu tomar remédios para poder induzir o parto, para eu poder ter o meu bebê em casa. Como eu não queria ir para o hospital para poder lidar com médicos e estar num clima de hospital no momento que eu estava tão vulnerável psicologicamente, e eu também não sabia por quanto tempo que meu bebê estava morto dentro da minha barriga e poderia correr o risco de eu ter alguma espécie de infecção se eu deixasse simplesmente o meu corpo fazer o que tivesse que fazer, eu optei por tomar os remédios para induzir o parto em casa. Pois bem, quando eu falei que eu estava passando por isso, algumas pessoas me ligaram, algumas que já tinham passado por essa situação antes, e me orientaram na hora que eu estivesse entrando em trabalho de parto para correr para o vaso sanitário, porque aí tudo iria se misturar no vaso sanitário, eu iria dar descarga e eu não ia ver nada. Logo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Pelo menos é assim que as pessoas acham sobre essa questão de aborto. Aí no dia 22 de novembro de 2020, no dia do meu aniversário, no momento que eu entrei no trabalho de parto, eu corri para a banheira do meu banheiro e ali eu tive meu bebê. Com dores que não tiveram diferença alguma do parto da minha filha, Anne Marie, que é a minha 2ª bebê, que eu tive completamente sem anestesia nenhuma no hospital, porque tentaram me dar anestesia, só que o efeito da anestesia passou e eu tive ela no natural. A Anne Marie, minha filha, nasceu com 38 semanas. As pessoas acham assim, falam, não, pô, você vai abortar. Pô, pra tirar um neném que já estava sem vida do meu corpo, já foi um absurdo de dor, que eu diria pra vocês que não foi diferente do parto da minha filha, Anne Marie, que tem 10 anos de idade hoje. Imagina de um bebê vivo, tirando um bebê que estava vivo de dentro da sua barriga. Eu não consigo nem imaginar. Pois bem, o meu neném nasceu. E eu não precisei de óculos, nem de lupa, nem de ajuda nenhuma para poder contar 5 dedinhos em cada mão e ver que até a língua do meu bebê já estava formadinha no formato que você vê uma bebê desse tamanho aqui, mamando. E com o mesmo respeito do mundo que eu teria por qualquer um dos meus filhos, eu tive pelo meu bebê. Meu marido foi lá, comprou uma caixinha de joias, desse tamanhozinho assim, pra gente poder fazer um velório pro nosso neném. E foi o que a gente fez. O nosso neném foi enterrado aqui no fundo da nossa casa. A gente fez uma oração e só assim eu consegui ter paz no meu coração, apesar de toda a dor que até hoje eu sinto. Então, quando eu vejo pessoas considerando bebês de até 16, 20 semanas como não sendo nada, e eu tendo visto, segurado na minha mão, o meu bebê com 13 semanas de gravidez, pra quem não entende sobre gravidez e tal, é 3 meses e 1 semana de gravidez. Eu tendo segurado meu bebê na minha mão e visto que eu não precisei de lupa, de óculos, de ajuda de nada, nem de ninguém, nenhum instrumento para poder contar o número de dedinhos que tinha na mão do meu bebê, e ver o pessoal falando que não é gente, olha, eu vou te contar, é um negócio que me entristece num nível que vocês não têm ideia.